Você já se perguntou por que Deus permite que você atravesse desertos tão áridos antes de cumprir suas promessas em sua vida? Porque o caminho entre a palavra profética e sua manifestação concreta parece sempre marcado por períodos de silêncio, isolamento e provação. Talvez você tenha questionado: Senhor, se esta promessa é tua, por que o caminho até ela precisa ser tão doloroso? A verdade é que Deus não está jogando com sua fé. Ele não é um pai cruel que se diverte com suas lágrimas. Mas há algo que você precisa compreender hoje. Deus não entrega grandes promessas a pessoas pequenas. E quando digo pequenas, não falo de valor. Você já tem todo o valor aos olhos do Pai. Falo de capacidade espiritual, de maturidade da alma, de profundidade de caráter. A promessa que Deus tem para você é tão grande que você ainda não tem estrutura interna para sustentá-la. E é por isso que Ele permite as provações. As provações não são castigos, são processos de preparação. São a fornalha onde o ouro é refinado, onde as impurezas são removidas, onde sua dependência de Deus é aprofundada até o ponto em que você não apenas conhece Deus, você o experimenta como seu único sustento. Em Deuteronômio 8:2-3, Deus fala ao povo de Israel: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você percebe o que Deus estava fazendo? Ele estava testando o coração. Estava revelando motivações ocultas. Estava quebrando toda a confiança na carne, para que a única confiança que restasse fosse nele. O deserto não era o fim. Era a preparação para a terra prometida. Mas muitos morreram no deserto porque não entenderam isso. Eles reclamaram quando deveriam ter adorado. Murmuraram quando deveriam ter confiado. E perderam a promessa não porque Deus era infiel, mas porque eles não suportaram o processo. Hoje você está sendo convidado a olhar suas provações com olhos diferentes. Não como maldição, mas como preparação divina. Não como abandono, mas como refinamento intencional. Existe um padrão bíblico que se repete. Toda grande promessa é precedida por grandes provações. José teve sonhos proféticos aos 17 anos, mas só os viu cumpridos aos 30. 13 anos entre a promessa e o cumprimento. 13 anos de escravidão, acusação falsa, prisão injusta, esquecimento. Mas quando chegou o tempo, José não era mais o menino sonhador e imaturo. Era um homem de Deus, refinado, sábio, capaz de governar uma nação e perdoar seus irmãos. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, sendo perseguido injustamente. Mas foi nas cavernas que ele escreveu os Salmos. Foi na angústia que sua adoração se tornou profunda. Foi na solidão que ele aprendeu a confiar somente em Deus. E quando finalmente assumiu o trono, não era mais um jovem impetuoso, era um rei segundo o coração de Deus. A mulher do fluxo de sangue sofreu 12 anos antes de tocar na orla da veste de Jesus. 12 anos de vergonha, isolamento, rejeição, dor. Mas foi justamente esse tempo de provação que gerou nela uma fé desesperada, uma determinação inabalável. Ela disse: se eu apenas tocar na sua veste, serei curada. E foi. Porque a provação não a destruiu, a preparou para o milagre. Você precisa entender. Deus está mais interessado em quem você se torna do que no que você recebe. A promessa é grande, mas o propósito é maior ainda, que você seja transformado à imagem de Cristo. E essa transformação não acontece na prosperidade fácil. Acontece na pressão, na espera, na confiança renovada dia após dia, mesmo quando nada muda. As 5 provações que você está prestes a compreender não são aleatórias. São estratégicas, são divinas, são necessárias. E cada uma delas tem um propósito específico na formação do seu caráter
e na preparação do seu coração para carregar aquilo que Deus já decretou sobre você. A primeira provação é a provação do silêncio. Deus fala, você recebe a promessa e então, nada, céus de bronze. Silêncio ensurdecedor. Você ora, jejua, clama, mas parece que Deus se calou. E é exatamente nesse silêncio que Deus está observando. Você vai buscar outras vozes ou vai permanecer firme na palavra que Ele já disse? O silêncio de Deus não é ausência, é teste. Ele quer saber se você precisa de confirmações constantes ou se sua palavra é suficiente. Jeremias passou por isso. Ele profetizou durante décadas antes de ver o cumprimento. Mas ele disse em Jeremias 29, se eu disser, não me lembrarei dele, nem falarei mais em seu nome, então há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de contê-lo e não posso mais. Você vê a diferença? Mesmo no silêncio, Jeremias carregava uma chama interna. A palavra não tinha se apagado, tinha se tornado fogo nos seus ossos. E é isso que o silêncio produz. Transforma palavras externas em convicção interna. Transforma promessas ouvidas em certezas arraigadas. Talvez você esteja nesse lugar agora. Deus falou, mas depois se calou. E você está confuso, questionando se realmente ouviu certo. Eu digo a você hoje, permaneça firme. O silêncio é parte do processo. Não procure substitutos. Não busque confirmações humanas desesperadamente. Deixe que essa fase faça seu trabalho. Aprofunde suas raízes, fortaleça sua confiança, transforme aquela palavra em rocha inabalável dentro de você. Porque quando a promessa vier, e ela virá, você não estará mais dependendo de vozes externas. Você terá uma convicção interna tão forte que nada conseguirá abalar. A segunda provação é a provação da contradição. E talvez seja uma das mais difíceis de suportar. É quando tudo ao seu redor parece contradizer aquilo que Deus prometeu. Ele disse prosperidade, mas você enfrenta crise financeira. Ele disse cura, mas o diagnóstico piora. Ele disse família restaurada, mas o conflito se intensifica. E você se pergunta, como posso crer numa promessa quando tudo está dizendo o oposto? Aqui está a verdade que vai libertar você. A contradição é a linguagem de Deus antes do milagre. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele sempre permite que a situação natural contradiga a promessa sobrenatural. Por quê? Para que quando o milagre acontecer, ninguém possa atribuí-lo a circunstâncias favoráveis ou esforço humano. Será inegavelmente Deus. Pense em Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de multidões, mas Sara era estéril. E com o passar dos anos, em vez de melhorar, a situação piorou. Eles envelheceram. Aos 99 anos, Abraão recebe a confirmação. No ano seguinte, Sara terá um filho. Era impossível. Biologicamente absurdo. Mas Romanos 4:18-21 nos diz que Abraão esperou com esperança, contra a esperança. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Contra a esperança, ele esperou com esperança. Isso significa que mesmo quando tudo dizia impossível, ele manteve a fé, não ignorou a realidade. A Bíblia diz que ele considerou seu próprio corpo amortecido. Ele viu a contradição, mas escolheu crer em Deus acima da contradição. E você? O que tem pesado mais, a promessa de Deus ou a contradição ao seu redor? O relatório médico ou a palavra do Senhor? A conta bancária ou a provisão prometida? O comportamento do seu filho ou a profecia sobre sua família? A provação da contradição existe para ensinar você a ancorar sua fé não no que vê, mas em quem Deus é. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, certeza do invisível, convicção do que ainda não se manifestou. Essa é a fé que agrada a Deus. E essa fé só é forjada quando você enfrenta contradições e escolhe crer mesmo assim. A terceira provação é a do isolamento. Deus frequentemente separa você antes de promover você.
Ele precisa tirar certas vozes da sua vida para que você aprenda a ouvir somente a voz dele. Precisa afastar certas pessoas para que você pare de buscar validação humana e encontre sua identidade nele. José foi separado dos irmãos, vendido como escravo, jogado numa prisão egípcia. Geograficamente, culturalmente, emocionalmente isolado. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, longe do Egito, longe da corte, longe de tudo que conhecia. Davi foi para o deserto, para as cavernas, para o exílio. Paulo foi para a Arábia por 3 anos após sua conversão. Você vê o padrão? Antes do grande chamado, Deus leva você ao isolamento. E esse isolamento dói, porque somos criaturas relacionais. Precisamos de comunidade, de conexão, de pertencimento. Mas há momentos em que Deus intencionalmente remove você da multidão, porque há coisas que Ele só pode ensinar na solidão. No isolamento você descobre quem você é quando não há plateia. Descobre se sua adoração é genuína ou apenas performance. Descobre se você serve a Deus por amor ou por aprovação. Descobre se sua identidade está em Cristo ou nas opiniões alheias. E mais, no isolamento, Deus cura feridas profundas que a multidão nunca deixaria ele tocar. Ele confronta orgulho disfarçado de confiança. Ele quebra dependências emocionais. Ele reestrutura prioridades. Ele redefine valores. Talvez você esteja se sentindo sozinho agora. Amigos se afastaram. Oportunidades desapareceram. Portas se fecharam. Convites cessaram. E você interpreta isso como rejeição, como fracasso. Mas e se for estratégia divina? E se Deus estiver te separando porque você está prestes a entrar num novo nível e as pessoas do seu círculo atual não podem ir com você para lá? Não porque sejam más, mas porque não têm a mesma visão, o mesmo chamado, a mesma unção. E se você continuar buscando a aprovação delas, vai limitar aquilo que Deus quer fazer através de você. Reis 19 nos mostra Elias fugindo para o deserto após confrontar os profetas de Baal. Ele estava exausto, desanimado, querendo desistir. E Deus não o repreendeu. Deus o alimentou, o deixou descansar e depois falou com ele. Não no vento, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz suave e delicada. Às vezes, você precisa estar isolado para ouvir essa voz. Porque no barulho do mundo, na correria da vida, nas opiniões das pessoas, você perde a capacidade de discernir a voz de Deus. Mas no silêncio, no isolamento, na solidão estratégica, sua voz se torna clara novamente. E quando você sair desse isolamento, e você vai sair, não será a mesma pessoa. Você terá uma convicção inabalável, uma identidade enraizada, uma confiança que não depende de circunstâncias. E estará pronto para carregar a promessa sem se perder nela. A quarta aprovação é a da demora. A demora. Como ela testa nossa paciência, nossa confiança, nossa esperança. Você recebeu a promessa, sobreviveu ao silêncio, enfrentou as contradições, suportou o isolamento e ainda assim, nada acontece. Os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. E a cada dia que passa, uma pergunta sussurra no seu coração. Será que Deus esqueceu de mim? Deixe-me responder com autoridade. Deus nunca esquece. Gálatas 6:9 declara: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. No tempo próprio. Não no seu tempo. Não quando você acha conveniente, mas no tempo de Deus. O tempo certo, o tempo perfeito, o tempo em que tudo se alinha para a glória dele e para o seu maior bem. Abacuque 2:3 nos ensina, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Perceba a aparente contradição. Se tardar, espera-o, não tardará. Como algo pode tardar e não tardar ao mesmo tempo? Porque do seu ponto de vista humano parece demorar, mas do ponto de vista de Deus está chegando no momento exato. A demora de Deus nunca é desperdício. Cada dia de espera está cumprindo um propósito. Está amadurecendo você. Está alinhando circunstâncias. Está preparando pessoas.
está removendo obstáculos que você nem sequer enxerga. Está trabalhando em favor de você nos bastidores enquanto você espera no palco da sua vida. Pense em José novamente. 13 anos entre o sonho e o cumprimento. Mas se ele tivesse sido promovido imediatamente, teria tido maturidade para governar. Teria perdoado seus irmãos? Teria administrado uma nação durante uma crise mundial? Não. Ele precisava daqueles anos na casa de Potifar aprendendo administração. Precisava dos anos na prisão aprendendo humildade e justiça. Cada ano de espera estava construindo o homem que seria capaz de carregar a promessa. O mesmo acontece com você. A demora não é crueldade, é misericórdia. Porque se Deus te desse agora aquilo que prometeu, você não conseguiria sustentar. Você seria destruído pelo peso da bênção. Você seria corrompido pela rapidez da promoção. Você seria quebrado pela responsabilidade antes de estar pronto. Então Deus, em seu amor, permite a demora. E a cada dia de espera, Ele está te preparando, fortalecendo seu caráter, expandindo sua capacidade, aprofundando sua dependência dEle, refinando suas motivações, purificando seu coração. E quando finalmente chegar o momento, e chegará, você não apenas receberá a promessa, você será digno dela, não por mérito próprio, mas porque Deus completou em você o trabalho necessário. Filipenses 1:6 nos assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não abandona projetos pela metade. Se Ele começou algo em você, Ele vai terminar. A demora não significa cancelamento, significa que Deus ainda está trabalhando. Mas há uma advertência crucial. Não confunda espera com passividade. Esperar em Deus não significa cruzar os braços e não fazer nada. Significa continuar fazendo o que Ele já te mandou fazer enquanto espera pela promessa maior. Significa ser fiel no pouco enquanto Deus prepara o muito. Significa adorar no deserto enquanto Ele prepara a terra prometida. Muitos perdem a promessa não porque Deus falhou, mas porque eles desistiram na demora. Cansaram-se de esperar. Tomaram atalhos. Forçaram portas que Deus não tinha aberto. E acabaram com algo menor do que Deus tinha planejado. A quinta provação é a do teste de obediência. E essa talvez seja a mais reveladora de todas. Porque é fácil obedecer quando faz sentido. Fácil seguir quando o caminho é claro. Mas Deus frequentemente pede obediência que desafia sua lógica, que contradiz sua segurança, que vai contra sua compreensão natural. Abraão foi testado dessa forma. Deus prometeu que através de Isaque viria a descendência. E então pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Não fazia sentido. Era contraditório. Como a promessa se cumpriria se o filho da promessa morresse? Mas Abraão obedeceu. Hebreus 11:19 nos revela seu raciocínio. Ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Sua obediência não era cega, era fundamentada em quem Deus é. Noé obedeceu construindo uma arca sem nunca ter visto chuva. Moisés obedeceu voltando ao Egito quando estava confortável em Midian. Esther obedeceu entrando na presença do rei sem ser chamada, arriscando sua vida. Maria obedeceu, aceitando uma gravidez que a exporia à vergonha social. Cada um deles enfrentou um momento em que Deus pediu algo que não fazia sentido natural. E a obediência deles revelou o nível de confiança que tinham em Deus, porque obediência é a linguagem do amor. É como você demonstra que realmente acredita em quem Deus é. João 14:15 registra Jesus dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é legalismo, é relacionamento. É confiança expressa em ação. É fé que se move. E aqui está algo poderoso. Deus frequentemente testa sua obediência em áreas que tocam suas maiores promessas. Ele pede que você entregue exatamente aquilo que Ele prometeu multiplicar. Por quê? Para ver se você ama mais a promessa ou o autor da promessa. Para ver se você está disposto a confiar nele mesmo quando não entende o caminho. Talvez Ele esteja pedindo que você perdoe alguém que te machucou profundamente, justamente quando Ele prometeu restauração emocional. Ou que você dizime quando mal tem para o básico
enquanto Ele prometeu provisão abundante. Ou que você se afaste de um relacionamento tóxico, quando Ele prometeu companheirismo verdadeiro. Esses testes de obediência não são arbitrários, são estratégicos, porque Deus precisa saber e você precisa descobrir se você está disposto a fazer as coisas do jeito dele, mesmo quando custa caro. Porque quando a promessa vier, se você não aprendeu obediência no pequeno, não conseguirá sustentar a bênção no grande. 1 Samuel 15:22 declara algo profundo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus prefere sua obediência aos seus sacrifícios religiosos. Prefere que você faça o que Ele manda do que oferecer rituais impressionantes, mas vazios de verdadeira submissão. E quando você passa pelo teste da obediência, quando você escolhe obedecer, mesmo sem entender, mesmo quando custa, mesmo quando dói, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você quebra fortalezas, você libera o favor de Deus, você ativa promessas que estavam suspensas, esperando sua obediência. Porque Deus não pode confiar grandes responsabilidades a pessoas desobedientes. Não pode entregar autoridade a quem não se submete à autoridade dele. Não pode dar promessas grandiosas a quem não obedece nos mandamentos simples. Mas quando você demonstra que é fiel, que obedece mesmo quando não compreende, que confia mesmo quando não vê, então Deus sabe que pode confiar a você aquilo que Ele sempre quis entregar. Então Ele pode promover você sem risco de você se perder. Pode abençoar você sem medo de você se corromper. Reflita agora, em qual dessas 5 provações você está. Talvez esteja no silêncio, esperando Deus falar novamente. Talvez esteja na contradição, vendo tudo ao contrário da promessa. Talvez esteja no isolamento, sentindo-se sozinho e incompreendido. Talvez esteja na demora, cansado de esperar. Ou talvez esteja no teste de obediência, sendo chamado a fazer algo que desafia sua compreensão. Onde quer que você esteja, ouça esta palavra, você não está sendo punido, você está sendo preparado. Cada provação tem nome, tem propósito, tem fim. E do outro lado de cada teste, há uma nova dimensão da promessa esperando por você. Mas há algo que precisa ser dito com toda clareza. Você não passa por essas provações para ganhar a promessa. Uma promessa não é salário, é graça. Você não a merece, não a conquista, não a compra com seu sofrimento. Ela é dom de Deus, fundamentada na fidelidade dele, não no seu desempenho. Então por que as provações? Porque Deus quer te dar não apenas a promessa, mas algo muito maior. Ele quer te dar a si mesmo. Ele quer que você o conheça de uma forma que não seria possível sem a pressão, sem a espera, sem o teste. Ele quer transformar você de alguém que conhece sobre Deus para alguém que conhece a Deus intimamente. Já passou por provações devastadoras. Perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde, reputação. E no meio do sofrimento, ele questionou, lamentou, buscou respostas. Mas no final, depois de Deus se revelar a ele, Jó declarou em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você percebe? Antes das provações, Jó tinha conhecimento sobre Deus. Depois das provações, ele tinha experiência com Deus. E essa diferença é tudo. Porque conhecimento sobre Deus pode ser adquirido lendo livros, assistindo pregações, frequentando cultos, mas experiência com Deus, essa só vem através do vale, da fornalha, do deserto da provação. E quando você passa pelas 5 provações e encontra Deus em cada uma delas, quando você descobre que Ele estava ali no silêncio, operando na contradição, presente no isolamento, trabalhando na demora, guiando na obediência, você não sai apenas com a promessa cumprida. Você sai transformado. Você sai com uma fé inabalável. Você sai com uma confiança que nada consegue destruir. Isso é o que Paulo queria dizer em Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição
e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo não queria apenas bênçãos, ele queria conhecer Cristo. E ele sabia que esse conhecimento profundo vinha também através do sofrimento. Não estou pregando uma teologia masoquista que glorifica o sofrimento pelo sofrimento. Estou pregando uma teologia bíblica que reconhece que neste mundo caído, o caminho para a glória passa pela cruz. O caminho para a ressurreição passa pela morte. O caminho para a promessa passa pela provação. Mas, e isto é crucial, há propósito redentor em cada passo. Não é sofrimento vazio, é sofrimento transformador. Não é dor sem sentido, é dor que produz algo eterno em você. 2 Coríntios 4, 17 e 18 nos dá esta perspectiva, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, leve e momentânea. Paulo chama as tribulações de leves e momentâneas, mesmo ele tendo sofrido açoites, naufrágios, prisões, apedrejamento. Como ele pode dizer isso? Porque ele estava comparando o sofrimento presente com a glória futura. E quando você coloca na balança o peso da glória eterna versus o peso da provação temporal, não há comparação. Suas provações são reais. Sua dor é legítima. Seu cansaço é compreensível. Mas não são a história completa. São apenas um capítulo. Um capítulo necessário, mas não o último. A história termina com a glória. Termina com a promessa cumprida. Termina com você de pé, vitorioso, transformado, testemunhando a fidelidade de Deus. E quando chegar esse dia, e ele chegará, você olhará para trás e verá que cada provação tinha sentido. Cada lágrima foi contada. Cada noite escura precedeu uma manhã gloriosa. E você não trocaria o que viveu, porque foi exatamente aquilo que te trouxe até aqui. Mas para chegar lá, você precisa fazer escolhas hoje. Precisa escolher permanecer quando tudo em você quer desistir. Precisa escolher confiar quando as circunstâncias gritam impossível. Precisa escolher obedecer quando o caminho não faz sentido. Precisa escolher adorar no vale, não apenas no monte. Porque suas escolhas nas provações determinam seu destino após as provações. Você pode passar pela mesma fornalha que outra pessoa e sair com resultados completamente diferentes, dependendo de como você responde. A fornalha não escolhe o que acontece, você escolhe. Alguns saem da fornalha purificados, outros saem apenas queimados. Alguns saem mais fortes, outros saem mais amargos. Alguns saem com fé renovada, outros saem com fé destruída. A diferença não está na fornalha, está na resposta. Daniel e seus amigos foram jogados na fornalha ardente. E o rei viu 4 homens andando no fogo, sendo que havia jogado apenas 3. Quem era o quarto? O próprio Deus. E quando eles saíram, não cheiravam a fumaça. A fornalha não os destruiu, revelou a presença de Deus com eles. Essa pode ser sua história. A fornalha que o inimigo pensou que te destruiria pode ser o lugar onde Deus se revela de forma tão poderosa que quando você sair, as pessoas não verão apenas você, verão Deus em você. Mas isso requer uma decisão consciente de buscar Deus no meio da provação. Não apenas pedir a Deus para tirar você da provação. Requer uma mudança de perspectiva, de Deus, me tira daqui, para Deus, o que tu queres me ensinar aqui? Tiago 1, 2, 4 nos desafia. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Alegria nas provações? Sim, não porque a provação em si seja boa, mas porque o resultado da provação é glorioso. Porque ela produz perseverança. Porque ela te completa. Porque ela remove deficiências que você nem sabia que tinha. Agora, deixe-me falar diretamente ao seu coração sobre algo que talvez você esteja sentindo, mas tem medo de admitir. Há momentos em que você quer desistir.
Momentos em que a provação parece longa demais, pesada demais, dolorosa demais. Momentos em que você pensa, não vale a pena. A promessa não compensa o preço. E se você se sente assim, você não está sozinho. Você está em boa companhia. Elias sentiu isso e pediu para morrer. Jeremias sentiu isso e desejou nunca ter nascido. Jonas sentiu isso e fugiu na direção oposta. Pedro sentiu isso e negou Jesus 3 vezes. Mas aqui está a verdade libertadora. Deus não rejeita você por se sentir assim. Ele não te abandona nos momentos de fraqueza. Ele não cancela a promessa porque você teve um momento de dúvida. Porque Ele sabe que você é pó. Ele sabe que você é humano. E Ele não espera a perfeição. Ele oferece graça. O que Deus procura não é força perfeita, mas fé persistente. Não é que você nunca caia, mas que você sempre se levante. Não é que você nunca duvide, mas que mesmo na dúvida, você escolhe confiar. Provérbios 24:16 declara: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que se levanta toda vez que cai. E se você caiu, se você duvidou, se você fraquejou, levante-se agora. Deus não desistiu de você. A promessa não foi cancelada. O propósito permanece. Você apenas precisa se levantar mais uma vez. E quando você se levanta, mesmo cambaleando, mesmo ferido, mesmo cansado, isso é fé. Isso é o que move o coração de Deus. Não sua força, mas sua determinação. Não sua perfeição, mas sua persistência. Não sua capacidade, mas sua disposição de continuar apesar da incapacidade. Lucas 18 conta a parábola da viúva persistente. Ela não tinha influência, recursos ou poder, mas tinha persistência. E Jesus usa essa história para ensinar sobre oração, concluindo com uma pergunta perturbadora: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele não perguntou se achará prosperidade, se achará igrejas cheias, se achará milagres. Perguntou se achará fé, porque fé é o que Deus procura. Fé que persiste, fé que resiste, fé que permanece mesmo quando tudo diz para desistir. E você tem essa fé? Talvez você pense que não. Talvez você se sinta fraco, pequeno, inadequado. Mas Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Não precisa de fé perfeita. Não precisa de fé gigante. Precisa de fé genuína, mesmo que pequena. E se você está lendo isso agora, se você chegou até aqui nesta mensagem, isso já demonstra que há fé em você. Porque fé não desiste de buscar. Fé não para de procurar. Fé continua abrindo portas, fazendo perguntas, buscando respostas, clamando a Deus. Então não menospreze sua fé. Não diga, não tenho fé suficiente. Você tem. Pode ser pequena, pode ser fraca, pode estar abalada, mas se ainda está viva, é suficiente para Deus trabalhar. Porque Deus não precisa da sua fé para fazer milagres. Ele é Deus, mas Ele escolheu operar através da fé. E quando você oferece a Ele sua pequena fé, Ele a multiplica, assim como multiplicou os pães e peixes. Agora, há mais uma verdade que precisa ser estabelecida. O cumprimento da promessa não é o fim, é o começo. Você tem esperado pela promessa como se ela fosse o destino final. Mas a promessa é apenas o portal para o propósito maior que Deus tem para você. A promessa não é para você acumular e guardar. É para você administrar e multiplicar. Não é para você se aposentar espiritualmente. É para você ser lançado em maior responsabilidade. Não é para você descansar na bênção. É para você se tornar bênção. José recebeu a promessa, tornou-se governador do Egito, mas aquilo não era o fim. Era o começo do seu propósito. Salvar nações da fome, preservar a linhagem de Israel, perdoar e restaurar sua família. A promessa o posicionou para o propósito. Davi recebeu a promessa, tornou-se rei. Mas aquilo não era o fim. Era o começo do seu propósito. Estabelecer Jerusalém, trazer a arca, escrever salmos que ministrariam a bilhões de pessoas por milhares de anos. A promessa o posicionou para o propósito. E com você será igual. A promessa que Deus está preparando você para receber
não é apenas para seu benefício pessoal. É para posicioná-lo para impactar vidas, influenciar gerações, cumprir um propósito que é maior do que você. Por isso as provações precisam ser tão profundas. Porque o propósito é tão grande. Por isso o refinamento precisa ser tão intenso. Porque a responsabilidade será tão significativa. Por isso o tempo de preparação parece tão longo. Porque o alcance do seu chamado será tão extenso. Deus não está preparando você apenas para ser abençoado. Ele está preparando você para ser um canal de bênção. Não apenas para receber, mas para distribuir. Não apenas para ser curado, mas para curar. Não apenas para ser restaurado, mas para restaurar. E quando você compreende isso, as provações ganham novo significado. Cada dor que você atravessa te capacita a consolar outros na mesma dor. Cada deserto que você supera te qualifica a guiar outros através do deserto. Cada vitória que você conquista te autoriza a proclamar vitória sobre outros cativos. 2 Coríntios, 1:3-4 explica: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você vê? Deus te consola não apenas para você se sentir melhor. Ele te consola para que você possa consolar outros. Suas provações não são desperdício, são investimento. Investimento em sua capacidade de ministrar, de servir, de ser instrumento nas mãos de Deus. E quando você finalmente receber a promessa, e você receberá, você não será mais a mesma pessoa que era quando a promessa foi dada. Você será maior, mais forte, mais sábio, mais compassivo, mais dependente de Deus. E estará pronto não apenas para desfrutar a bênção, mas para ser bênção. Então, o que você deve fazer agora, hoje, enquanto ainda está na provação? Primeiro, adore. Adore não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque Deus é digno. Adore não porque você entende o processo, mas porque você confia no processador. Adore não no fim da jornada, mas no meio dela. A adoração em meio à provação é uma das armas espirituais mais poderosas que você possui. Quando Paulo e Silas estavam presos, espancados, com os pés no tronco à meia-noite, eles adoraram. E o que aconteceu? Um terremoto quebrou as cadeias e abriu as portas. Sua adoração no vale pode abrir portas no céu. Segundo, persevere. Não desista um dia antes do milagre. Não abandone a corrida faltando 1 quilômetro para a chegada. Não solte a corda quando a resposta está prestes a vir. Hebreus 10:35-36 nos exorta: Não abandoneis, pois, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança não é simplesmente aguentar. É continuar fazendo o certo mesmo quando é difícil. É manter-se fiel mesmo quando ninguém está vendo. É obedecer mesmo quando não há recompensa visível. É semear mesmo quando a colheita parece distante. Terceiro, mantenha-se em comunidade. Não tente atravessar as provações sozinho. Deus não te chamou para ser um guerreiro solitário. Ele te colocou numa família, numa igreja, num corpo. Eclesiastes 4:9-10 adverte: Melhor é serem 2 do que 1. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Você precisa de pessoas que orem por você quando você não tem forças para orar. Que creiam por você quando sua fé vacila. Que te lembrem da promessa quando você começa a esquecer. Que te segurem quando você quer cair. Não isole-se no sofrimento. Conecte-se. Quarto, guarde seu coração. Provérbios 4:23 nos alerta: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. No meio das provações, guarde seu coração contra a amargura, contra a murmuração, contra a incredulidade, contra a autopiedade. É fácil deixar o coração endurecer quando você está sofrendo. É fácil tornar-se cínico, ressentido, amargurado. Mas um coração endurecido não pode receber a promessa.
Porque promessas são plantadas em solo macio, não em terra pedregosa. Então, vigie seus pensamentos. Capture toda imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus. Rejeite as mentiras que sussurram que Deus te abandonou, que a promessa era falsa, que você não vale nada. Substitua essas mentiras com verdades bíblicas. Fale a si mesmo o que Deus fala sobre você. Quinto, testemunhe. Não espere até o fim para testemunhar. Testemunhe no meio. Conte o que Deus está fazendo mesmo quando ainda não vê o resultado final. Proclame a fidelidade dele mesmo quando ainda está na luta. Porque seu testemunho no vale tem mais poder do que seu testemunho no monte. Quando você declara Deus é bom enquanto ainda está chorando, você libera fé no ambiente espiritual. Quando você proclama Ele é fiel enquanto ainda está esperando, você edifica a fé de outros que também estão esperando. Seu testemunho no processo pode ser o encorajamento que alguém precisa para não desistir. Apocalipse 12:11 declara que vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Seu testemunho é arma de guerra. Use-a. Não fique em silêncio esperando a vitória completa. Testifique no meio da batalha. Declare quem Deus é mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E agora, deixe-me profetizar sobre você. Deixe-me decretar o que Deus está dizendo neste exato momento sobre a sua vida. Hoje se quebra toda a corrente de desânimo que tem amarrado seu coração. Hoje se rompe toda a fortaleza de incredulidade que tem impedido você de avançar. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não foi rejeitado. As provações que você tem enfrentado não são o fim da sua história. São a preparação para o seu maior capítulo. Cada lágrima foi contada. Cada oração foi ouvida. Cada noite escura está prestes a dar lugar a uma manhã gloriosa. Deus está dizendo agora: eu não te trouxe até aqui para te deixar. Eu não te refinei na fornalha para te abandonar depois. Eu não te preparei tanto tempo para cancelar a promessa. Tudo o que prometi vou cumprir. Tudo o que decretei sobre você vai se manifestar. Você vai ver a salvação do Senhor. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi comprado com o sangue precioso de Jesus. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi chamado para propósitos eternos. E a promessa que Deus fez sobre você não vai falhar, porque Deus não é homem para mentir. Números 23:19 declara: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele vai cumprir, ele vai realizar, ele vai manifestar. E quando ele fizer, toda língua que se levantou contra você será envergonhada. Toda profecia falsa cairá por terra. Todo decreto do inimigo será anulado. E você se levantará como testemunho vivo da fidelidade de Deus. Isaías 41:10 é a palavra do Senhor para você hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele está com você, ele é o seu Deus. Ele te fortalece, ele te ajuda, ele te sustenta. E a mão dele sobre você não vai falhar. Então levante-se. Levante-se da posição de derrota. Levante-se do lugar de murmuração. Levante-se da atitude de desistência. Porque o Deus que começou boa obra em você é fiel para completá-la. As 5 provações não vão te destruir, vão te preparar. O silêncio não é abandono, é teste de confiança. A contradição não é negação, é preparação para o milagre. O isolamento não é rejeição, é separação estratégica. A demora não é esquecimento, é alinhamento divino. A obediência não é fardo, é chave de libertação. E do outro lado de cada provação, há uma dimensão maior da promessa esperando por você. Há uma revelação mais profunda de Deus aguardando o seu encontro. Há um propósito mais amplo prestes a se desdobrar em sua vida. Então caminhe com confiança. Ande com autoridade. Avance com fé, porque aquele que te chamou é fiel. Aquele que te prometeu é poderoso. Aquele que te escolheu não te decepcionará.
Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. A promessa é sua. O propósito é real. A vitória está garantida. Em nome de Jesus, amém.